Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos ler mais 3 capítulos do livro de Jó, essa história incrível. Capítulo 7, Jó continua dando a resposta a seu amigo Elifaz. E aí ele vai expressar aqui no capítulo 7 o intenso sofrimento físico e emocional que ele está enfrentando. E isso fica muito evidente aqui no capítulo 7. O verso 4 ele diz assim: quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de feridas. Minha pele está rachada e vertendo pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chega ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. O capítulo 7, você percebe na resposta de Jó o desespero de alguém que está sofrendo. Se o discurso de Elifaz é um discurso para confrontar Jó, e na visão de Elifaz, olha, se você está recebendo, ninguém é inocente, você está merecendo, Jó. E aí Jó, a resposta dele é mostrar para o seu amigo. E por isso que no capítulo 6 ele falou assim, olha, eu esperava que o meu amigo tivesse misericórdia de mim. E ele vai mostrando o nível de sofrimento. Eu e você nunca devemos perder a sensibilidade do sofrimento humano. Muitas vezes, nós, como cristãos, em vez de estender a mão como um bom samaritano, nós primeiro estendemos o dedo para julgar. E isso é algo que precisamos aprender. Sabe, muitas vezes a pessoa que está vivendo numa situação que ela precisa de ajuda, a grande maioria, ela sabe onde ela errou. Ela sabe que ela está vivendo a consequência de uma escolha errada. Então, muitas vezes, antes de apontar o dedo, vamos estender as mãos, vamos levantar ela, e quem sabe em um outro momento, onde ela estiver melhor, vai ser o momento de olharmos no olho como amigo. Porque amigo, ele fala o que tem que falar, mas precisamos entender o momento de falar. Jó está num sofrimento extremo. O que ele precisa? É de ajuda, não de um dedo apontando para ele. Então, eu vejo aqui o verso 11. Olha o verso 11. Por isso não me calo. Na aflição do meu espírito desabafarei. Na amargura da minha alma falarei as minhas queixas. Então você percebe aqui Jó, ele dizendo, não vou guardar isso para mim. Porque ele está vivendo um momento de extremo sofrimento. Ele perdeu tudo. Ele perdeu seus filhos, todos de uma vez. Teve que enterrar todos. Perdeu a saúde. O que eu posso aprender aqui, irmãos? Que quando eu vejo aqui a expressão de dor, uma expressão honesta de dor de Jó, eu posso dizer para você que nesses momentos de dor, às vezes nós podemos perder, sabe, o entendimento correto de quem é Deus. Cuidado para que você não acredite nos argumentos que são gerados da sua dor. Não da palavra de Deus, mas da sua dor. Tem algo que é muito poderoso, é a nossa emoção, é o que sentimos. Então, muitas vezes, o que sentimos, meu irmão, e nós declaramos isso e falamos, muito mais baseado no momento, nos sentimentos, pode nos levar a um caminho aonde vamos falar o que não deveríamos. E aí vamos acreditar muitas vezes naquilo que não é uma verdade. Jó, no capítulo 7, nós vemos aqui que Jó se sente abandonado por Deus. E aí ele vai questionar o propósito de Deus em lhe dar tanta atenção, visto que ele é apenas um mortal. Então ele começa a questionar Deus. E ele vai dizer, Deus, por que o Senhor me abandonou? Então tome muito cuidado com as palavras que você vai declarar em meio à dor. Eu tenho procurado exercer algo que eu aprendi.
Às vezes, no momento de dor, a melhor coisa é permanecer em silêncio. Porque se abrirmos a nossa boca, nós não vamos falar com a razão, nós não vamos falar com conhecimento, nós vamos falar a partir da nossa dor. E tudo que eu falo a partir da minha dor, talvez não seja a verdade. Vamos para o capítulo 8? Capítulo 8, nós temos o quê? Nós temos aqui Bildad. Bildad, ele vai dar uma resposta para Jó. Então nós temos aqui um segundo amigo. E esse segundo amigo, ele vai iniciar o seu discurso de Jó e os seus filhos, dizendo que eles devem ter pecado para provocar tal punição a Deus. Então, ele vai dizer, verso 2, até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele o castigou pelo mal que fizeram. Deixa eu aproveitar e trazer para você um ensino correto. A crença de Bildad e a crença nos tempos de Jó é: se alguém está sendo punido pelo pecado que cometeu. E hoje eu vejo muitas pessoas que acreditam nisso. Não, se está acontecendo algo comigo, é porque eu pequei. É verdade que o pecado gera morte, o pecado traz consequência, mas nem todo sofrimento é resultado do pecado, é resultado da obediência, da desobediência. Então, quando você sofrer, tome cuidado, porque dentro, muitas vezes, do contexto cristão, as pessoas apontam o dedo e falam, não, a pessoa está sofrendo, ela deve ter pecado. Esse é o discurso de Bildad para Jó. Ele está dizendo, por que seus filhos morreram? Porque eles pecaram. Porque Deus não ia retribuir algo se eles não merecessem. Então tome muito cuidado para você não fazer um pré-julgamento em cima de uma teologia que é errada. O que vamos ver aqui, que ele vai forçar a ideia de que Deus não rejeita os íntegros e que o final dos ímpios é sempre a destruição. E o que ele está resumindo é falando, Jó, você e os seus filhos são ímpios. Mas a Bíblia, no capítulo 1, o próprio Deus disse para Satanás, meu servo Jó é justo. Então o que Jó estava sofrendo não era fruto do pecado. Este é o discurso do seu amigo, do amigo de Jó, Bildad. Então, Bildad tem uma boa intenção, mas o que ele está falando não é a verdade. Não é a verdade. O capítulo 9, Jó vai responder ao seu amigo. E o que vemos aqui é, Jó responde a Bildad reconhecendo a soberania e o poder de Deus. Mas também ele expressa a sua frustração por não poder se defender diante de Deus. Então Jó, ele está numa completa crise, porque o seu amigo está falando em cima da teologia dele, teologia daquele tempo, que era a teologia de Jó. Se você está sofrendo, seus filhos morreram, porque eles mereceram, eles pecaram. Só que Jó, ele está olhando para a vida dele dizendo assim, gente, não tem pecado. E aí Jó entra em crise, porque ele vai dizer, eu queria estar diante de Deus para me defender. Para me defender. E aí o capítulo 9, o que vemos na resposta de Jó? Ele lamenta a aparente ausência de justiça numa situação, percebendo que ele não pode argumentar seu caso de forma que alcance um veredito justo de Deus. Eu quero que você perceba a fala dos amigos de Jó. Por quê? Porque daqui a pouco, lá na frente, os capítulos à frente, vai ser o momento que Jó vai falar com Deus. E a fala de Jó vai ser argumentos, perguntas, em cima dessa dificuldade que Jó tem de entender. Vamos terminar aqui o capítulo 9? Não sei se você já leu, se vai ler depois de ouvir esse comentário. Eu reflito no capítulo 9 sobre a majestade de Deus e a humildade que devemos ter ao nos aproximar dele. Sempre lembre-se disso. Você é criatura e Deus é um criador. É o que a Bíblia diz. É um vaso, muitas vezes querendo falar com o oleiro, querendo falar com Deus, a criatura querendo falar com o Criador, a criatura querendo dar ordem para o Criador. Então tome muito cuidado, porque eu vejo que a majestade de Deus, e Deus sendo esse Deus majestoso, quando formos falar com Deus, precisamos ter toda a reverência.
Deus é um Deus perfeito, nele não há variação de mudança, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Deus é plenamente e completamente justo. Para terminar, quero deixar essa sementinha aqui no seu coração, entendeu? Quero encorajar você a manter sua fé e confiança em Deus, mesmo quando você não compreender os caminhos de Deus. Pastor, eu não tenho uma resposta. Agarre-se na confiança num Deus que é soberano, que é majestoso e que te ama e que deseja o melhor para você. Como lá na carta de Tiago, Tiago vai dizer: toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do Pai das luzes. Então, como Jesus disse, que nós pais, sendo os humanos, sabemos dar coisas boas. Se um filho pede peixe, nós não damos uma serpente. Se ele pede um pão, nós não damos uma pedra. Jesus diz: muito mais o seu Pai Celestial. Então entenda, toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom vem de Deus. Então tome muito cuidado para que nesse momento de dor você não faça como o amigo de Jó. Tem uma visão errada de quem Deus é. Deus é um Deus perfeito que te ama e vai fazer de tudo para que você viva o melhor que Ele tem para você. Deus abençoe sua vida. Amanhã, se Deus permitir, vamos ler mais 3 capítulos. Deus te abençoe.